senhoras, senhores, jovens, adolescentes, crianças, não se preocupem que eu não vou repetir o finado Jadiel Matos, que dizia precisar de todo homem, toda mulher, todo jovem e toda criança. Mas nós terminamos precisando. Eu agradeço muito ao Barravento, esse coletivo, por me proporcionar essa tribuna. Eu aprendi com o professor Everardo Públio de Castro, que ensinou a tantos aqui, de minha geração, da geração anterior e da posterior, que nós, professores, não temos apenas a cátedra, temos também uma tribuna, o que aumenta bastante a nossa responsabilidade. Agradeço ao Barravento, cumprimento a todos aqui que, de uma maneira ou de outra, são responsáveis por essa feira, e a todos aqueles que, em Conquista, fazem a literatura, a arte e aqui trabalham. Olha, me parece que eu vou ter que suprimir um pouco daquilo que desejava falar. Mas eu me sinto numa responsabilidade muito grande perante todos aqui presentes e perante a vocês da linha de frente que estiveram aqui nesse momento, de vincular um pouco, como está no programa, o nosso 2 de julho de 1823, com o que aqui a gente discute, que é a obra de Camilo de Jesus Lima. Vejam só, Camilo nasceu em 1912, 90 anos depois da chamada independência do Brasil. E nasceu dia 8, logo depois da comemoração que sempre houve em Caetité, da independência, como também independência do Brasil, como também do 2 de julho. Até hoje, Caetité comemora essa data magna da Bahia. E nasce em Caetité com essa tradição enorme de festejo do 2 de julho, de atividades cívicas, de pensar naqueles que, de uma maneira ou de outra, construíram essa nação. E esse filho de um professor, isso é muito importante, professor Francisco Fagundes Lima, e de uma mulher de família radicada do sertão, Esté Borba de Lima, nasce assim, nesse município que tinha essa tradição. Ele nasce também no município especial, Caetité, que foi a grande sede dessa área de Vitória da Conquista de 1820 a 1840, era ciosa da educação. Foi o primeiro lugar na Bahia a ter uma escola normal, suprimida algum tempo depois, mas que retornou
por briga dos caetitenses. Caetité teve um tempo que não possuía nenhum analfabeto, porque aquela população era ciosa na educação. Chamavam Caetité de a corte do sertão. Palavra que era repetida. Caetité que deu educadores famosos e que ajudou a educar a Vitória da Conquista. Primeiro ensino secundário, primeiro estabelecimento de ensino secundário de Vitória da Conquista, o ginásio de Conquista, veio trazido de Caetité. De lá vieram pessoas como Afonso Hoffmann Maia, como a professora Beatriz Hoffmann, Rostil Matos, depois Everardo de Castro e depois tantos outros. Era um lugar culto, a terra de César Zama, escritor clássico, várias obras, dentre as quais a mais conhecida é de Os Três Grandes Generais da Antiguidade, homem, senador, que foi um dos primeiros a divergir daquela ideia tradicional que via em Canudos um campo que precisava ser debelado. E nesse sentido, é dele, embora escrito com o pseudônimo de Vosley, um panfleto marcando a posição divergente na maneira de encarar aquele movimento extraordinário que foi Canudos. Assim nasce Camilo. De sua família havia intelectuais. E muito lembrado na família, e lembrado em Caetité, era Plínio Augusto de Lima. Plínio Augusto, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, abolicionista, companheiro de Castro Alves, com colaborações em jornais de seu tempo em Pernambuco, dentre os quais o jornal Futura, homem que escrevia poesia naquele âmbito do modernismo, e é interessante, talvez muitos não conheçam, não saibam, durante muito tempo era comum os jovens anteriores à minha geração e da minha geração cantar uma música que era conhecida pelo nome dos primeiros versos, quis debalde varrer-te da memória, porém o nome é Agora e Sempre. Se entrarem na internet vão ver algumas versões. E esse poema desse tio-avô de Camilo, esse poema é uma coisa marcante. Imaginem o suprassumo da dor de cotovelo. Imaginem Lupicínio Rodrigues, a 10ª potência. É esse poema. Esse poema, ainda no final do século XIX, foi musicado por Xisto Bahia, musicista, como nós sabemos, e grande teatrólogo. Caetité teve um dos primeiros jornais do interior da Bahia, a Pena. Caetité teve um teatro, o Teatro Centenário. Caetité era uma coisa diferente nesse interior da Bahia. E é lá que nasce o nosso poeta Camilo de Jesus Lima. E nasce ouvindo as tradições sobre o 2 de julho.
porque lá, presente até hoje na memória e nas comemorações, está exatamente o periquitão. José de Castro, José Antônio de Castro Alves, um dos heróis da nossa independência, o homem que marcou fatos posteriores à independência, inclusive o chamado Levante dos Periquitos. A sua força, a força que ele organizou, tinha as cores da bandeira, então, nacional. E o verde e amarelo. Por conta disso, e por detalhes no fardamento, era chamado Batalhão dos Periquitos. E ele, o Periquitão, o Coronel Periquitão. Louvado, conhecido, tio-avô de Castro Alves, aliás, avô de Castro Alves, pelo lado materno. Era isso que se conversava. E depois a participação daquela grande vila que incluía o nosso território nas lutas pela independência. Labatut pensou em criar um corpo de exército em Caetité, imaginando uma possibilidade de intervenção e que fosse necessário ter armada uma retaguarda. E se sabia disso, e se falava desse coronel que possuía uma fazenda em Caetité. Era dentro disso que ele nasceu. E sabia, como outros sabiam, que Caetité, inclusive, o distrito da Vitória, contribuíram para aquela luta pela independência do Brasil na Bahia. Porque de lá saíram homens, saiu gado para alimentar a tropa, tecidos feitos pelas mãos das mulheres sertanejas. Daqui de Conquista também é a mesma coisa, porque filhos de João Gonçalves da Costa, o fundador do Arraial da Conquista, comandaram 100 homens, levaram também tecido necessário para o fardamento, levaram também farinha, milho, e levaram uma coisa importantíssima, além daqueles 100 bois. Levaram salitre para municiar o exército. Um salitre conseguido com dificuldade em Brejo Grande. Brejo Grande é Ituaçu atual. E daqui saíram, e aqui lutaram, e daqueles homens a gente tem a notícia até quando entraram em Salvador, passando pela estrada da Liberdade e chegando até um local aprazado, um local marcado para as comemorações, para a última parada. E diz o historiador tradicional da Bahia que naquela marcha viam por último 50 homens da Companhia da Conquista. E dizia ele, vinham vestidos em farrapos, barba e cabelo grande e desgrenhados, face esfomeada. Mas diziam que eles continuavam a luta. E é dentro desse conhecimento, dessa memória, que circulava Camilo de Jesus Lima. E depois, como ele conta, na sua infância, encontrou na cidade sertaneja as forças revoltosas de Luiz Carlos Prestes.
E diz ele que atravessou a rua para cumprimentar. Aquele mesmo Luiz Carlos Prestes, então Cavaleiro da Esperança, que em 1950 entregou a Camilo uma honraria naquele tempo e que para mim seria também uma honraria hoje. Entregou a Camilo aquela sua carteira de escritor comunista. Camilo vive em Jequié, mas Francisco Fagundes, o professor Chiquinho, precisava ganhar a vida, alimentar a família. Circulava por um canto, por outro, esteve em Encruzilhada, em Tremedal, em São João do Paraíso. Não se sabe bem porquê, em São João do Paraíso, Camilo começa a escrever poesia, que depois ele deixa registrado em livros, copia toda essa poesia em livro. Uma poesia de caráter parnasiano, uma poesia que canta o amor, coisa que ele nunca deixou de cantar, o amor e a amizade. Mas ele, igualmente, não se satisfaz com aquilo. Chega à conquista, uma cidade que estava desenvolvendo, e aqui encontra um grupo de pessoas que ele descreve numa das crônicas bastante gostosas, que se reuniam numa alfaiataria. E o alfaiate também fazia suas poesias. Ele dizia: não fazem mal as musas aos alfaiates. Ali estava Laudiano Brasil, ali estava Bruno Bacelar, ali estavam outras pessoas que depois se destacaram no nosso cenário. Continua a escrever, mas dá uma sorte muito grande. Seu caminho se cruza um dia com Carlos Chiáquio. Carlos Chiáquio foi um grande crítico da literatura modernista na Bahia, um grande incentivador, o homem que criou alas de letra em Salvador e em outros lugares para estimular o modernismo, e que publicava na tarde, às vezes em 2 páginas inteiras, o seu jornal de alas. Camilo começa, então, a ver que havia outra experiência em poesia, que não a experiência daqueles poetas que ele tanto amava, como Castro Alves, ou então dos parnasianos, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Armando Fontes e outros, e tantos outros. Entre em contato assim com o modernismo, mas a sua virada mesmo, embora já faça poesia moderna desde 1939 e aprofunda em 40, mas a sua virada mesmo para uma poesia de combate, uma poesia moderna, vai se dar na década de 40. Como assim? Em 1943, ganha um concurso literário com um livro de poema, um concurso da Academia Carioca de Letras, o maior poeta jovem do Brasil. Inscreveram 60 candidatos. E aqueles acadêmicos e mais pessoas de fora leram aquele livro de Camilo. Ainda um livro tradicional, mas um livro que denunciava a presença de um grande poeta. E ele recebe aquele prêmio, não só o prêmio, mas também a convivência com pessoas que já imaginavam uma nova maneira de fazer poética. Camilo, então, depois é convidado e vai para o Congresso de Escritores de 1945. E aí
tenho contato com o que há de mais representativo na literatura brasileira e com o que há de mais importante, porque eram os escritores que estavam comprometidos com o fim do Estado Novo e com a criação de uma situação democrática em nosso país. Que sorte a de Camilo! Como foi importante em sua vida esse contato. E a partir daí se abre pelo mundo. E aquele escritor daquela cidadezinha de 17 mil habitantes, mas que estava crescendo, logo teria 28 mil habitantes, depois teria mais habitantes, e em 60 já era uma das cidades mais importantes da Bahia e se tornava uma capital regional, como é hoje, embora hoje, claro, bem mais desenvolvida, com seus 380 mil habitantes. Ora, Camilo, entretanto, precisava viver. Aqui ensinava, mas conseguiu um emprego de oficial do registro de imóveis em Macarani. Ficava entre Macarani e Conquista, numa de suas licenças-prêmio. Ficou em Salvador, ficou por lá, foi lembrado para uma vaga na Academia de Letras, mas era uma academia bastante aristocrática e bastante fechada. Camilo escreve, portanto, a partir da década de 40, poesias. Poesias já um tanto diferentes. Poesias da amizade, do amor. Mas em momentos difíceis, ele é lembrado pela grande poesia dele naquele tempo, que é a poesia que busca a liberdade, a paz e a igualdade. Quantas vezes aqui, você, na Casa da Cultura, tão belamente representa a Casa da Cultura, ainda não tinha nascido, mas naqueles anos da ditadura militar, quando a Casa da Cultura, antes o Grupo Avante Época, fazia algum evento, mas tinha a sensibilidade de que aquele estado de coisa não podia persistir sobre nossas cabeças, nossa inteligência, nosso corpo. A Casa da Cultura, então, convidava pessoas, e quantas pessoas jovens iam para ali ler a poesia de Camilo de Jesus Lima. A Canção da Guerrilheira, né? As Trevas da Noite estão passando, poesias e mais poesias tão representativas. Eu me lembro que naquele tempo, para que a gente não ficasse calado, Camilo era obrigatório. Contar aqui para passar. Um dia me pediram que indicasse também um poeta para um dos encontros da Casa da Cultura. Eu falei assim, olha, Jorge de Lima, vamos fazer uma homenagem a Jorge de Lima. E lá então, as pessoas receberam poemas de Jorge de Lima, né? Fartura, né? Trechos de versão de Orfeu, Nega Furor e outras tantas poesias ali que seriam recitadas. Eu terminei a palestra sobre Jorge de Lima, lendo uma poesia em que Jorge de Lima se demonstra bastante revoltado com uma repressão a jovens estudantes na Cinelândia. Eu li aquilo um impacto, não é? Na época da ditadura, lendo aquela coisa que estava
acontecendo também no Brasil, e tinha acontecido na década de 50, aquilo causou um impacto muito grande, e aquelas pessoas olhando umas para as outras, etc. Mas Carlos Jeová encontrou uma maneira inteligente de resolver aquela coisa. Logo chamou uma das meninas e inverteu a pauta das poesias e diz: agora a gente vai ouvir Neiga Fulô. E entra a menina bonita, lendo, né? Ora se deu que chegou no banquete de meu avô, uma negra bonitinha chamada Neiga Fulô. Essa Neiga Fulô, logo se esvaiu aquele conteúdo político, né? Tão presente na primeira poesia lida. Ora, poesia, falar em poesia e liberdade é quase que pleonasmo em Camelo de Jesus Lima. Os poemas são inúmeros. Destaco em primeiro lugar Lição. Trata-se de um diálogo entre discípulo e mestre. Segue uma linha em que o mestre diz e ensina que é preciso cantar diante da beleza do mundo, que é preciso acolher o amor que chega, que se apresenta, que é preciso, se for convocado, se for procurado, ajudar o faminto e ao desabrigado, trabalhar o que se faz vendo a terra em curta, mestre. Trabalhar, mas matar em legítima defesa. E só morrer quando tudo está esgotado. É o caso das últimas duas estrofes. Uma poesia, um poema lindíssimo. Em sala de aula, uma vez eu distribuí, perguntei se sabiam quem era o autor, e o aluno mais esperto, mais conhecedor de literatura, falou assim: professor, é de Brecht. Eu falei: você acertou, é de um Brecht baiano. É de um Brecht baiano. E era, realmente. Ele diz na última estrofe, né? O aluno pergunta e o mestre responde: mestre, e se um dia déspotas malditos desejarem fechar a minha boca para que eu não grite mais, para que eu não clame mais? Mestre, meus pensamentos e meus brados são livres como os vendavais. Mestre, se esses monstros, a minha liberdade, quiserem me cativa, na hora ingrata, mestre, na hora tremenda, que hei de fazer? Mata. Mestre, se um dia enriquecer a minha voz que canta, se um dia envelhecer meu coração que ama, se um dia empedernice a minha alma que chora, se um dia cansarem-se os meus braços que trabalham, se um dia eu não tiver coragem de matar para que a liberdade não pereça, mestre, que hei de fazer? Que serei eu na terra? Fala, de tua boca a verdade dimana como leite sagrado, bálsamo suave que de teus lábios escorre. Mestre, tudo acabado, eu só, eu sem nada, eu cativo, mestre, que hei de fazer? Escuta, meu filho, morre. Então, é uma coisa que vai no crescendo e depois o aluno, o discípulo, retoma tudo aquilo e diz: e se não puder mais nada disso? Morre. Né? Escuta, meu filho, morre. Ou então, outro sinal de liberdade na canção da guerrilheira, em que uma jovem mulher coloca o lenço vermelho na cabeça e se põe a caminho para lutar, porque lhe disseram que viriam fazer a todos escravos. E ela disse que não poderia deixar de lutar por liberdade. O poema termina lançando a responsabilidade.
a responsabilidade de preservar a liberdade para a futura geração. Por isso, diz ao jovem, é que prendi os meus cabelos louros com o lenço vermelho, alcei ao ombro o meu fuzil e me pus a caminho naquela tarde. Quem diria de mim a geração que virá, que não conhecerá escravos nem senhores, se eu ficasse à espera dele, seu companheiro, de mãos cruzadas, como uma escrava, enquanto o sangue redimia a terra. Uma belíssima balada do Viramundo, que começa com a transgressão da norma da gramática então dominante, exatamente para expressar a liberdade. Começa assim: me solta, gente, eu quero atravessar a fronteira. Quero ouvir saudades cantadas, choradas, suspiradas, molhadas de suor, na segunda classe, onde imigrantes fazem mútuas confidências. Depois de dizer de seus vários desejos, de ver mulheres, lugares, coisas, o poeta termina por gritar: me solta, gente, eu quero atravessar a fronteira. Me solta, gente, os trilhos dos trens de ferro estão escrevendo meu destino no dorso infinito da terra. Me solta, gente, a brisa do mar está chamando e me chamando. Como isso é atual. Como isso nos diz a nossa sensibilidade e a nossa inteligência. Quanta gente hoje no mundo quer atravessar a fronteira. Palestinos, afegãos, sudaneses, gente do Líbano, gente de recantos da África. São milhões em nosso mundo querendo atravessar a fronteira. Milhões e milhões saindo de golpe de Estado, fugindo da fome, fugindo da violência. Por isso é que Camilo era lido por nós que amávamos a liberdade e continuávamos amando naquele tempo difícil da ditadura militar. Sua poesia de paz é atual. Seu repúdio aos crimes de guerra são repúdios obrigatórios. Hoje, quem não dirá da atualidade de seu poema diante de centenas de crianças palestinas assassinadas? Veja o que Camilo de Jesus Lima escreveu há mais de meio século. É ainda para ser lido hoje, quando crianças são vítimas da guerra. Eu vi coisas do Vietnã, vi coisas de outras guerras, mas ontem parece que a medida da minha sensibilidade ficou completamente cheia de revolta quando eu vi soldados invadindo o hospital Al-Sharifa e vi aquelas crianças que já não podiam ser mais atendidas e condenadas à morte. E o heroísmo daqueles médicos que teimavam em salvar pessoas. Ele tem a poesia exatamente com esse título: Quando assassinam crianças, flameja, olho feroz, um sol de brasa, voa no céu a lúgubre coorte de asas negras de aviões lançando morte. Troa e atroa, metralha e tudo arrasa. Disse-ia que satanos, no roçar da asa, semearam o mal e o horror de sul a norte. A terra é tinta de um vermelho forte, sangue que de mil veias extravasa. Vozes pedem socorro desvairadas, pernas sangrentas, carnes laceradas, traje tristos de mil bocas tortas, e a sirene gargalha em voz tremenda, ogre mau fatídico de lenda,
vendo as feridas das crianças mortas. É preciso dizer, como o poeta que Caetano legou à terra, legou sobretudo a conquista, Macarani e a Bahia. Paz. Eu já não quero mais ouvir falar de guerra. Tirem diante de meus olhos essas cenas sangrentas. Levem para longe de meus ouvidos esse ruído de metralhas. Meus olhos já não podem mais contemplar esse rio vermelho. E essa estupidez de carnes laceradas. E essa triste visão de cruzes e mortalhas. Estou farto de guerra. Não, eu não quero mais ouvir falar de guerra. Falem-me de paz, meus irmãos proletários das 5 partes do mundo. Falem de paz, meus irmãos. Camilo, que fez seu caminho com dificuldades, seus livros tinham tiragens pequenas, em gráficas simples, custeados por amigos as mais das vezes. Então, seu livro de poesia, uma poesia ou outra, em um grande jornal, circulava. Mas contos e crônicas andaram por esse Brasil afora. Por quê? Publicou em veículos de grande importância, então, no Para Todos, na revista Para Todos, publicou no Malho e publicou, sobretudo, numa revista chamada Leitura, na qual ele escrevia crônica e crítica de última página. Leitura foi a revista dos intelectuais democratas do após Segunda Guerra Mundial e teve uma importância enorme. Mas seus livros, edições de 300 exemplares, capa de papel não bem durável, mas mesmo assim as pessoas guardavam, emprestavam, faziam circular, as trevas da noite estão passando, os poemas, os novos poemas, os poemas do povo, os poemas da tarde nevoenta e tantos outros. Sua obra publicada, ainda inédita, em 2 volumes que serão reeditados, falaram pela Assembleia Legislativa, é sobretudo para nós do sertão e do centro da Bahia, coisa inestimável. E será para o Brasil, eu tenho certeza, toda vez que levantarem os canhões contra a nossa liberdade. Camilo, como grandes escritores, tinha o senso de estar com todos no mundo, como outros grandes escritores, e isso é um dos fundamentos éticos da sua poesia. Saber que não está só, saber que as nossas ações interessam aos outros. Essa visão de estar com os outros, nunca sozinho, foi uma vez escrita por John Donne, um grande poeta inglês que viveu de 1572 a 1631 e que foi trazido naquele, como transcrição de epígrafe, num dos livros de Ernest Hemingway sobre a Guerra Civil Espanhola. Né? Donne diz: nenhum homem é uma ilha, completa em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um promontório, o perdido solar de teu amigo ou teu próprio. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, nunca mandes indagar
por quem os sinos fúnebres dobram. Eles dobram por ti. Camilo, séculos depois, fala desse homem no seu mundo, desse homem engajado, que tem a compreensão de nunca estar só, por mais isolado que ele esteja. Fundamento ético que perpassa a sua forma de fazer poesia e o seu conteúdo poético. Ele diz, é um nome atualizado numa civilização bem diferente. O poeta escreveu, solidão uma conversa, eu estou no meio do mundo, de que serve trancar a porta, de que serve botar as mãos nos ouvidos, de que serve fazer papel de surdo que não quero ouvir. Gritos de homem na rua entram, apesar de tudo. Uivos de serviciados entram, apesar de tudo. Solidão, uma conversa. Eu estou no meio do mundo. Os eunucos estão fazendo flores nas torres de marfim, mas eu estou no meio do mundo. O rumor das ruas confunde-se ao ritmo do teclado da máquina. Metralhadores escrevem poemas no teclado da máquina. Cavalos estão batendo patas no teclado da máquina. Gente lutando, suando, amando nas 5 partes do mundo. Quem pode escrever poemas de solidão, se portas trancadas nada valem, se mãos nos ouvidos nada valem, se fazer o papel de surdo que não quero ouvir nada vale, se os olhos dos moribundos ficam no alto, iluminando as páginas, se o rumor da rua vem fazer coro ao ritmo do teclado da máquina. Solidão, uma conversa. Eu estou no meio do mundo. Que coisas especialistas, né? O homem não é uma ilha, disse João Dono. Solidão, uma conversa. Eu estou no meio do mundo, disse Camilo. Ambos tratam do engajamento na forma de sua cultura, a favor de mulheres, de homens, no meio do mundo. Eu agradeço a todos, acredito a paciência de vocês, a curiosidade de muitos por saber quem foi Camilo, ou ao amor de muitos de vocês por esse poeta que não se foi. Disse aqui a sua filha afetiva, Marta, né? Como tinha a compreensão da memória que nós podemos deixar. Falecido há 48 anos, quase meio século, um acidente de automóvel em Itapetinga, saltou de uma Kombi, logo vinha um ônibus atrás e o colheu. Hospitalizado, morreu um dia depois. Gente, sinto que nas condições do mundo hoje, Camilo pediria que nós disséssemos: paz, eu já não quero mais ouvir falar de guerra. Tirem diante de mim, de meus olhos, essas cenas sangrentas. Paz para a faixa de Gaza.
Obrigado a todos.